Estou a gravar este episódio depois do grande apagão de 2025. Só quem viveu sabe. Pois é, pessoas, estou a gravar na terça-feira, que é o dia seguinte, ou seja, ontem, houve um enorme apagão que cobriu a área do nosso país, Portugal, porque podem não estar a ouvir de Portugal, inteiro, e outros lugares do mundo, penso eu, se bem que existiram tantas fake news ontem que I have no idea. E esse é o assunto que vai inaugurar o episódio de hoje do Surtossauro. Porque, olá, o meu nome é Duarte e este é o podcast Surtossauro. Espero que vocês se sintam bem, muito confortáveis a ouvir mais uns minutos de vários surtos meus. E surtos não psiquiátricos, porque eu tenho pensado muito nesse assunto ultimamente, sobre como o nome deste podcast pode indicar uma certa normalização que a nossa geração tem feito, de certa forma normalizar ou banalizar a utilização de termos que estão ligados à psicologia ou à psiquiatria como se fossem termos correntes, o que leva a uma certa tendência de autodiagnóstico. Para quem não sabe, o autodiagnóstico é quando nós nos diagnosticamos sobre uma doença ou sobre uma condição, mesmo quando nós não temos qualquer tipo de habilitação para isso. E isso é muito comum com a ascensão do TikTok, em que há muito conteúdo que tenta mostrar às pessoas que elas têm, por exemplo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou outros tipos de condições de neurodivergência, apesar de que o transtorno TDAH, eu nunca sei dizer, eu sou terrível a soletrar, mas eu acho que é o TDAH, é um dos principais, de facto, que as pessoas se autodiagnosticam. Mas pronto, esse não é o ponto. O ponto é que eu pensei que o surtossauro poderia estar, de certa forma, o facto de eu falar em surto poderia estar a indicar, a induzir as pessoas a essa normalização desse tipo de discurso. E, em minha defesa, um surto pode não ser psiquiátrico, né? Ou seja, pode ser um surto de um vírus, pode ser um surto de muitas outras coisas, não? Um surto penso que seja, não sei, não fui ver ao dicionário, poderia ter ido, se calhar era uma coisa inteligente a se fazer, mas eu só parto do princípio de que um surto é um conjunto de pessoas, não um conjunto de pessoas não, um conjunto de fatores muito repentinos e fortes, né? Eu acho que talvez seja isso um surto. Por exemplo, um surto de um vírus. O que é um surto de um vírus? É quando... Gente, não importa, né? Enfim, voltando. Ontem nós tivemos então um apagão, ficamos às escuras e uma das grandes reflexões, eu nunca sei dizer a palavra reflexões, é uma coisa muito interessante. Uma das grandes reflexões que nós pudemos ter feito, para quem quis refletir, foi que há muita coisa que nós dependemos da energia elétrica e se calhar isso é uma coisa falsa. E isto é uma coisa falsa não, uma coisa pouco, e que se calhar isso é uma coisa pouco aconselhável. E isso é um assunto que na minha cabeça passa muitas vezes e que eu penso mesmo muitas vezes sobre este assunto. Como por exemplo, persianas elétricas. A minha casa tem persianas elétricas. Se vocês têm persianas elétricas em vossa casa, se as vossas persianas já variaram alguma vez, eu lamento, porque a persiana do meu quarto variou há uns tempos e para arranjar uma persiana elétrica é todo um 31, é uma complicação. Primeiro porque não dá para arranjar em casa, né? Vocês não é como as persianas manuais em que aquilo dá para entender a lógica e alguns problemas dá meio para dar ali um jeito. A persiana elétrica ela não dá para fazer nada. A persiana elétrica se falhou, porque aquilo só tem botões. Depois a persiana elétrica não tem... Isso é uma coisa que me faz confusão e que eu acho que pessoas que produzem persianas elétricas deviam resolver. Porque tipo, quando nós temos portões de garagem, por exemplo, quando os portões de garagem param de funcionar, que é uma coisa que acontece, não é? Os portões de garagem eles costumam ter algum mecanismo que permite com que a garagem seja aberta ou fechada. Ou não só necessariamente a garagem, não é? Mesmo aqueles portões de carros. As regras já têm um mecanismo, têm uma chave, têm qualquer coisa que permite que, quando o sistema elétrico falha, nós possamos na mesma abrir e fechar esses dispositivos. Quando nós estamos a falar de persianas, não há esse tipo de precaução. Se a persiana falhou, a persiana falhou. E isso é uma coisa assustadora, gente. Porque vocês já pensaram que
que um dia nós podemos ficar sem eletricidade durante muito tempo e nós vamos ter que partir as persianas para poder abri-las, se tivermos persianas elétricas, enquanto que persianas manuais não necessitam disso. Então, quando eu ouço falar de janelas elétricas... Gente, janelas elétricas é um terror. Fechaduras elétricas. Isso é toda uma trend agora, não é? Tipo, todo um conjunto de pessoas que agora está a trocar as suas persianas... as suas fechaduras para dispositivos elétricos que ou funcionam com o telemóvel, ou funcionam com a impressão digital, ou funcionam inserindo um código. E isso é assustador se nós pensarmos no assunto. Já pensaram no que é se falhar a pilha daquilo? Eu nem sei se aquilo é pilhas, na realidade. Mas eu sei que na minha faculdade é pilhas, as fechaduras são elétricas. E é um terror quando a pilha acaba. Porque depois não dá para abrir a porta. Tem que se meio que... Não sei qual é a solução. Mesmo. E é isso. Imaginem ter isso na porta de entrada. Eu não percebo qual é a ideia de hoje em dia. As pessoas quererem enfiar eletricidade em tudo. Nós enfiamos eletricidade até nas bicicletas, que é uma coisa louca, não é? Até as bicicletas precisam de bateria para carregar agora, porque há bicicletas elétricas. E há uma pergunta que eu gostava de fazer. Pessoas que são engenheiras, que me estão a ouvir, se calhar nenhuma, não é? Porque os engenheiros têm mais que fazer. Mas não dava para fazer bicicletas elétricas que carregam com a energia do pedalar? Se calhar isso já existe, não é? Se calhar isso já existe. Vou pesquisar aqui. Encontrei agora na internet e sim, existem bicicletas elétricas que têm uma feature que se chama... Não sei, eu estou a ler este artigo em inglês, então não sei como é que vou traduzir isto. Mas é tipo qualquer coisa regenerativa que carrega a bateria quando nós estamos a pedalar. Mas... e quando nós pedalamos, o que acontece é que o motor da bicicleta, basicamente, ele vai funcionar em reverso, não é? Como um gerador, e vai produzir energia. No entanto, apesar desta função conseguir aumentar a bateria das bicicletas, permitindo com que elas durem mais tempo entre carregamentos, ela não consegue carregar totalmente a bateria da bicicleta e, portanto, nós iremos, se tivermos uma bicicleta dessas, iremos necessitar na mesma de a carregar na tomada. Ou seja, e já existe, ok? A minha ideia genial não é assim tão genial, é pré-existente. Eu penso nesta questão elétrica mais além, porque eu não penso só na eletricidade, penso nas outras coisas, como por exemplo o gás também. O gás também é uma coisa que falha, não é? É que, se vocês já pensaram que se houver um apocalipse, se vocês tiverem fogão elétrico, nem vale a pena. Se vocês tiverem fogão a gás, é até a botija acabar. Mas se vocês tiverem fogão a lenha, a minha avó tem fogão a lenha, eu pensei ontem, está toda a gente salva na minha família, porque fogão a lenha, tipo, vamos meter a lenha, tipo, lenha, é que lenha não é uma matéria-prima difícil de arranjar, não é? Tipo, eu vivo numa área relativamente rural, é muito fácil encontrar lenha no monte, é só subir, cortar uma árvore, tá. Não é uma coisa, tipo, é uma skill, não é? É uma capacidade que eu facilmente ganharia no meio de um apocalipse. Há um apocalipse, preciso de cozinhar. Eu posso no instante ir cortar lenha, não é uma coisa assim do outro mundo, não é? Tipo, até pode ser apanhar uns paus partidos, umas árvores caídas, umas coisas assim. Agora, produzir gás natural, sei lá como é que se produz gás natural. Dá para produzir, não, tem que ser extraído. Como é que eu vou extrair gás natural? Não é uma coisa que eu vá aprender. Não é uma coisa que eu vá saber como sobrevivência. Mas um fogão a lenha é. Se bem que o fogão a lenha é péssimo, porque o fogão a lenha faz muito calor. Mas assim, se vocês sabem fazer um churrasquinho já ajuda. Se vocês sabem usar uma churrasqueira, eu acho que isso já é assim nível 1 de sobrevivência. Isso é todo um pensamento coletivo, não. Mas eu acho que é coletivo porque eu ontem, quando a luz falhou, eu e os vários dos meus colegas começámos a discutir estas situações. Portanto, eu acho que é um pensamento coletivo, sim. Mas este pensamento coletivo sobre a iminência de um apocalipse, que pode-se ligar já à teoria do capitalismo, do realismo capitalista, que para quem não sabe essa teoria, eu não li o livro. Tá? Vou já aqui dizer que eu ainda não li, nem comprei o livro. Eu vi o livro recentemente na Livraria Aberta, que é uma livraria queer que existe aqui no Porto, recomendo muito para quem não conhece. Eu vi o livro, mas eu não comprei, porque o livro estava... Não me lembro porque é que eu não comprei. Na verdade, eu sei que eu comprei outro livro nesse dia, então acho que só não iria gastar o meu dinheiro de novo, não iria gastar mais dinheiro, na verdade, com mais livros, porque eu faço um consumo consciente das coisas à minha volta, que é o tema do episódio de hoje, depois de ter falado do apagão. Resumidamente, porque eu não li o livro, então eu não vou saber explicar o resto das teses deste livro e o resto do que este livro argumenta,
Mas, resumidamente, é a ideia de que para nós, na sociedade que nós vivemos, é mais fácil imaginar o fim do mundo, é mais fácil imaginar o apocalipse do que o fim do capitalismo. E isso é uma coisa muito louca de pensar. E eu já vou pegar nisto para fazer uma ponte com o assunto que eu ia trazer para falar com vocês hoje, que foi um assunto que eu pensei ontem. Muitos pensamentos sobre o que é que eu ia dizer, sobre o que é que eu pensei em dizer, e uma das coisas que eu pensei em dizer foi esta, que era culpabilização individual na sociedade capitalista e sustentabilidade. Mas isto é um assunto que para mim é um dos assuntos assim que é urgente nós termos uma conversa sobre eles. E este não vai ser o único episódio que eu vou falar disto, tá? Mas eu decidi que hoje é um dia que eu estou a sentir assim uma inspiração divina das musas do Tejo, que são as Tágites, segundo a obra de Luís Vaz de Camões, para quem não esteve no 12º ano em Portugal, que estudamos aquela obra ultracolonialista sem fazer qualquer enquadramento histórico, que deveria ser importante, porque sim, eu não sei se vocês já repararam, eu vou fazer sempre isto, que é ir buscando temas políticos e temas fraturantes da sociedade portuguesa muito rapidamente, dar uma opinião muito resumida e calar-me e passar a outro para depois falar noutro episódio. Já falei sobre as casas de banho sem género no último episódio e hoje eu vou falar sobre este, que é: eu sou super a favor de que nós demos os Lusíadas na escola. Aliás, eu amo os Lusíadas. Acho que é uma obra incrível do ponto de vista poético, literário, lírico. É uma obra louca. Aquilo é uma coisa que nós lemos aquilo e ficamos uau, não é? Quem escreveu isto tinha uma capacidade de resiliência para fazer esta obra. Tipo, é uma coisa que eu concordo, é uma grande obra da língua portuguesa. No entanto, o facto de nós não fazermos um reenquadramento histórico adequado sobre o colonialismo português da época e o facto de nós estudarmos partes dos Lusíadas que não envolvem diretamente um posicionamento crítico que existe nos Lusíadas quanto não necessariamente ao colonialismo, mas ao regime monárquico português e à forma como as coisas são feitas, porque os Lusíadas é uma obra que tem muitas camadas, não é? É uma obra muito complexa. E o facto de que nós não estudamos a obra na sua total grandeza, mas sim reduzimos a obra a uma espécie de ode nacionalista, que ela também é, mas não unicamente, faz-me muita confusão. E, gente, eu acho que nós devíamos continuar a dar os Lusíadas, sim. Acho que nós devíamos continuar a dar Fernando Pessoa, sim. Acho que nós devíamos dar muito mais. Acho que nós devíamos dar muito mais coisas. Acho que nós devíamos dar muito mais literatura no geral. Acho que as aulas de português, elas são perdidas numa configuração esquisita. Em primeiro lugar, porque a gramática é a mesma do 1º ao 12º ano, quase. Não é? Tipo, gramática. E é uma coisa que gramática, assim, ninguém entende. Eu fui sempre uma pessoa muito nerd da gramática. Eu sou essa pessoa, eu amo gramática, mas é uma chatice. Tenho que admitir que é muito chato e não sei, as aulas de português, elas são loucas, não faz sentido. Aquilo não tem lógica nenhuma. Aquilo é uma coisa de que não há cabimento. Em primeiro lugar, porque deixam-nos escrever pouco. Eu amo escrever, adoro escrever mesmo. Mas a quantidade de vezes que nós escrevemos em português, porque andamos sempre a saltar para o exame, a escrita, ridícula. Os temas que nós escrevemos em português, ridículos também, porque é imitar os temas do exame. Não quero fazer temas no exame, sabe lá o quê, porque eu tenho uma... atenção, a questão dos exames nacionais é toda uma questão muito complexa e eu acho que do campo da esquerda, etc., quando dizemos que temos que acabar com os exames nacionais, há muitos quês, não é, sobre isto, realmente, sobre a questão de como é que o ensino privado vai funcionar para encaixar no ensino público e etc, etc, etc. É toda uma coisa muito complexa, de facto. Mas, efetivamente, eu não acho que seja justo que em 2 horas da tua vida tu proves, não é? Porque toda a gente sabe que na sociedade atual nada é sobre provar nada, nada é sobre mérito, não é? Mas que durante 2 horas tu faças ali uma prova, um jogo da morte quase, para que se der certo entraste na faculdade, se não der certo, parabéns, vais ficar a trabalhar, sabe-se lá com o quê para o resto da tua vida, ou vais tirar tipo acupuntura no Minho. Mentira, não há acupuntura no Minho, quase certeza. Mas... E as pessoas que estudam acupuntura muito fixe, tá? Mas, entenderam? Tipo, vão estudar uma coisa que vocês não querem. Quem quis estudar acupuntura na Universidade do Minho, eu acho que não há acupuntura na Universidade do Minho, tá? Só para dizer aqui. Mas quem quis... Então, continuando. Voltando ao assunto.
a questão do ensino, ridículo, né? O ensino português e no geral, ridículo, e o facto de que as pessoas acham que o ensino tem que ser este lugar de sofrimento e de obediência, mais ridículo ainda, né? Tipo, sem cabimento mesmo para explicar o que raios se passa no país Portugal para as pessoas acharem essas coisas. Mas enfim, pessoas, acabei de falar sobre o ensino, não quero falar mais sobre este assunto. Eu agora quero falar sobre o assunto que realmente me trouxe a este podcast, que é uma questão muito pertinente, acho eu. Para mim e acho que é uma questão muito pertinente na vida de muitas pessoas, que é culpabilização individual e sustentabilidade ambiental. E pessoas, como é que eu vou começar? Nós estamos a viver uma crise climática, né? Um cataclismo climático causado pela forma como uma classe política e uma elite económica, elas tomam decisões pelo nosso planeta que não ajudam a... Se ouvirem um brinquedo de borracha a apitar, é porque a minha cadelinha, ela está aqui ao meu lado a apertar uma galinha de borracha, está bem? Mas voltando. Nós estamos, porque os nossos decisores políticos e os donos disto tudo, eles tomam decisões que nos afetam, não só nos afetam negativamente, como elas estão a prejudicar a manutenção dos nossos ecossistemas e estão a prejudicar o bem-estar da vida animal, da vida humana e da vida do restauro, não é do restauro, da continuidade das espécies, não é? Há um conjunto de abordagens sobre isto e a primeira é aquela que eu mais quero rejeitar e que eu convido todas as pessoas que me ouvem a rejeitar, que é a ideia de a humanidade está a destruir tudo, nós temos o que merecemos. Gente, eu acho que isto é a declaração mais centrista que existe, tá? Porque não é a humanidade que está a destruir tudo. Aliás, se vocês virem os números, vocês vão descobrir que, por exemplo, a pegada ecológica média de um habitante do continente africano ou de um habitante do continente asiático é bastante abaixo do necessário para... Não é do necessário, mas do que seria um desgaste da Terra, não é? Ou seja, vocês devem... existe aquele estudo que diz que, por exemplo, se todos os seres humanos do planeta Terra vivessem com o consumo médio de uma pessoa dos Estados Unidos da América, nós iríamos precisar, se não me engano, de 5 terras, mas vocês pesquisem, confirmem as vossas informações, porque isto é um podcast, não são notícias, tá? Vocês têm que ir pesquisar as vossas informações para não caírem nas fake news, como a fake news de ontem, que disse que era a guerra da Rússia, que a Rússia estava a começar uma guerra contra a Europa, é por isso que ficámos no apagão. Portanto, vocês vão verificar estas informações que eu estou a dizer, que eu não tenho a certeza, tá bom? Pronto, mas voltando. Se toda a gente fosse como os Estados Unidos, nós iríamos precisar tipo de 5 terras. Se toda a gente fosse como na Europa, nós iríamos precisar, se eu não me engano, de 2 terras. Mas se toda a gente fosse como no continente africano, nós iríamos só precisar de tipo meia terra, ou uma coisa assim. Eu não tenho a certeza desta informação, tá? Não sei muito bem de onde é que ela veio. Mas eu sei que o que é importante tirarmos daqui é que não é a humanidade que está a estragar o planeta. Tanto mais que mesmo dentro da Europa e mesmo dentro de Portugal, se vocês virem os números, vocês vão descobrir que os 10% da população mais ricos são responsáveis por 50% das emissões de dióxido de carbono para a atmosfera. Não sei se de dióxido de carbono ou de gases de efeito de estufa. Penso que seja de gases de efeito de estufa, mas mais uma vez confirmem este estudo antes de acreditarem em tudo o que eu digo. Mas 10%, vamos lá fixar este número. 10% da população portuguesa emite 50% dos gases de efeito de estufa. E os 10% mais pobres, mentira, os 50% mais pobres da população portuguesa só emitem 10% das emissões de gases de efeito de estufa para a atmosfera. Vocês estão a perceber que a metade da população portuguesa mais pobre só gasta 1/10 das emissões que Portugal emite todos os anos. Estamos a entender onde é que eu quero chegar e porque é que nós temos mesmo que abandonar este discurso de que é a humanidade que está a destruir o planeta? De facto, são seres humanos que estão a destruir o planeta, mas não é a humanidade que está a destruir o planeta. É importante também dizer que não podemos entrar num discurso da romantização da pobreza por causa disto. Não é porque as pessoas gastarem ou libertarem menos gases de efeito de estufa não quer dizer que as pessoas estão
a viver da forma mais eficiente do ponto de vista sustentável e 2, que estão a viver de uma forma correta. Porque efetivamente se uma pessoa ela tem menos acesso à alimentação, isso quer dizer que essa pessoa está a gastar menos, está a gastar menos recursos com a sua alimentação, porque está a comer menos, não é? Está a passar fome. Se uma pessoa estiver a passar fome, ela está a gastar menos recursos. Mas isso não quer dizer que isso seja sustentabilidade ambiental. Nunca podemos dizer que sustentabilidade ambiental é uns não comerem enquanto outros comem muito. Isso não é sustentabilidade ambiental, gente. As pessoas que estão no limiar da pobreza, elas, por mais que efetivamente emitam menos dióxido de carbono para a atmosfera, elas não são sustentáveis ambientalmente. Não podemos dizer que a pobreza é um estilo de vida sustentável, porque não é isso que nós queremos. Isso é o discurso que a direita faz, que é não, porque vocês, socialistas, querem que nós fiquemos todos pobres, é isso que o socialismo quer, a pobreza da sociedade inteira. E nós sabemos que não é sobre isso. Não é redistribuir a riqueza, não é distribuir a pobreza. E quando nós falamos sobre sustentabilidade ambiental, vai nesse caminho também. Vai nesse caminho também em que nós entendemos que as coisas são muito menos lineares que isso e não podemos entrar neste discurso esquisito sobre como é que as coisas realmente funcionam, porque não é assim que as coisas realmente funcionam. Voltando. Então, quando eu falo sobre as várias decisões que eu tomei da minha vida, que são decisões individuais e vão continuar a ser, como por exemplo o veganismo, para quem não sabe, eu sou vegan há, neste momento, 3 anos. O veganismo foi uma decisão que eu tomei porque eu queria tomar uma decisão, queria melhorar a minha alimentação para que ela não só não causasse o sofrimento animal, mas que ela também fosse uma alimentação que gastasse menos recursos ambientais possíveis. No entanto, gente, e apesar da nossa dieta ser uma das poucas coisas em que nós realmente conseguimos fazer um pequeno impacto, porque no ano passado foi o primeiro ano em que se registou o menor número de mortes, de novo, confirmo esta informação, mas eu penso que tenha sido o ano passado, que houve um estudo que foi levantado na União Europeia, em que nós finalmente conseguimos baixar o número de mortes de animais que estava sempre a aumentar por ano, era uma história assim, e efetivamente, provavelmente isso deve-se ao facto, ou da carne estar mais cara e as pessoas não conseguirem comprar, ou 2, de que vegetarianismo, há muitas pessoas a adotarem estilos de vida vegetarianos, veganos ou flexitarianos, e portanto não temos que temos que comer menos carne e portanto as pessoas estão a comer menos carne, estão a reduzir o consumo e isso está a ter um impacto na indústria. Ainda ontem estava a falar sobre isto, sobre veganismo, e uma pessoa disse-me assim: eu faço omeletes com ovos ainda, apesar de eu já ser tipo fully vegetariana. Desculpa. E eu fiquei assim, gente, vamos largar este discurso de que veganos são moralmente superiores e vamos largar este discurso de que nós estamos num ponto em que isto é uma competição para ver quem é que é Miss Ambiente 2025. Não é o objetivo, tá? E o que eu sinto sobre o veganismo e sobre o meu estilo de vida ter sido, na medida do possível e do praticável, vegano e vegetariano, o que eu procuro fazer é provar um ponto. É isso que eu procuro fazer. Provar um ponto de nós podemos viver sem comer carne. Nós podemos viver sem cosméticos de origem animal. Agora, a minha visão sobre o que é viver sem cosméticos de origem animal não é mandar cosméticos vir da Ásia, lindos, maravilhosos, cheios de certificados, não. É uma tentativa de procurar o que é feito aqui, localmente, o que é que nós podemos fazer em casa, de que forma é que nós conseguimos ajudar a quebrar estes ciclos de consumo que nos distanciaram da produção, porque nós não sabemos como é que a carne é produzida, nós não sabemos como é que os cosméticos são produzidos, nós não sabemos como é que a roupa é produzida, nós fomos distanciados da produção. Então é quebrar esse ciclo do distanciamento da produção e procurar ganhar uma certa consciência e partilhar experiências com outras pessoas, porque eu acredito numa coisa que é soberania alimentar e o veganismo tem de ir nesse caminho, não no outro caminho. O veganismo não pode ir no caminho de nós comprarmos coisas que imitam carne no supermercado. O veganismo tem de ir no caminho de nós usarmos feijão, porque feijão é uma proteína vegetal que nos ajuda e que é fácil, e que é de fácil acesso, e que é barata, e que é de fácil conservação e não precisa de frio. É isso que nós temos que estar a falar.
Quando eu partilho receitas vegetarianas com os meus amigos, eu não vou partilhar uma receita que levou carne do futuro para fazer. Porque eu não compro carne do futuro, porque eu não tenho dinheiro para comprar carne do futuro, ninguém tem. Se as pessoas não têm dinheiro para comprar carne, elas também não vão ter dinheiro para comprar carne do futuro, porque a carne do futuro é mais cara que carne. Agora, as pessoas não têm dinheiro para comprar carne, mas têm dinheiro para comprar lentilhas, mas têm dinheiro para comprar feijão, mas têm dinheiro para comprar soja. Porque esses produtos, eles efetivamente são mais baratos. E não são só mais baratos porque são mais baratos, como eles são mais baratos a produzir, porque eles gastam menos água, eles gastam menos solo e eles gastam menos trabalho humano. E é isso que nós temos que saber empoderar, que é a sustentabilidade ambiental. Ela não pode ser o caminho da culpabilização individual de dizer tu no supermercado tens que escolher isto. Não, a sustentabilidade ambiental tem que ser um projeto político, com um ambiente político em que as pessoas entendam que há uma solução que nos permite gastar menos água, gastar menos solo, gastar menos trabalho humano e garantir que nós continuemos a ter uma alimentação melhor, mais saudável, mais sustentável e principalmente uma alimentação soberana. Só que a questão da alimentação soberana e da questão da soberania alimentar dos povos é um grande paradoxo, porque se nós estamos a defender a soberania alimentar, nós não podemos querer impor um padrão de dieta vegetal a ninguém. Então qual é o processo que eu acredito sobre a dieta, por exemplo? É a questão do empoderamento das dietas de base vegetal, porque elas sempre existiram, sempre vão existir, não é? Em Portugal, todas as pessoas, ou melhor, todas as pessoas não, mas o povo em Portugal, durante a ditadura, não comia carne todos os dias. E eu não quero romantizar esse padrão de vida. Eu só quero relembrar de que existia uma tradição gastronómica popular entre as pessoas de um conjunto de pratos que era feito nesta época, apesar de que com muita falta de abundância, não é? E os pratos em quantidades muito reduzidas, porque era um estilo de vida miserável que aquelas pessoas viviam, as pessoas viviam uma vida miserável naquela época, mas existe, se vocês perguntarem aos vossos avós ou aos vossos pais que viveram durante a ditadura, vocês vão perceber que existia um conjunto de coisas, um conjunto de ideias e um conjunto de pratos que estão muito ligados a uma dieta de base vegetal. E eu tenho exemplos muito concretos. O meu avô, um dos pratos favoritos durante a ditadura dele, era arroz com favas. Arroz com favas é um prato maravilhoso hoje, se nós pensarmos, não é? É um arroz e é um prato que se perdeu. Vocês não sabem fazer arroz com favas em casa, se calhar. E atenção, não é arroz com favas, não é arroz de favas, não é aquele arroz que tem as favas no meio. Não, é as favas, fazem-se à parte. É literalmente um prato que é servido em que as favas são a proteína vegetal. As favas são metade do prato e a outra metade é arroz. E agora, claro que na altura as pessoas mal conseguiam comprar arroz porque era tudo caríssimo e a minha família era do interior e vivia basicamente do que o campo dava e era uma desgraça. Eu não quero romantizar essa desgraça. Eu só quero dizer de que, da mesma forma que há cozido português, cozido à portuguesa, da mesma forma que há feijoada à transmontana, também há arroz com favas, também há peixinhos da horta e também há uma quantidade enorme de tradição portuguesa gastronómica que nós conseguimos restaurar e que é nessa que nós temos que pegar para nós sermos capazes de mostrar às pessoas que há um caminho da soberania alimentar, há um caminho do empoderamento da nossa cultura e da nossa cultura vegetal e que é esse caminho que temos que seguir e não o caminho da culpabilização, não o caminho de apontar o dedo, não o caminho de és um assassino porque tu comes animais, porque esse caminho não nos vai levar a lado nenhum e esse caminho não liberta ninguém, esse caminho só oprime as pessoas e esse caminho não está a libertar os animais. Dizer às pessoas que elas assassinam animais não é novidade para ninguém, para começo de conversa, e não é assim que nós vamos vencer o especismo, ok? Não é a superioridade moral, que é a base do especismo, que nos vai ajudar a vencer o especismo. Por fim, só quero dizer que este episódio não vai estar completo, eu vou querer falar disto noutro episódio. Também vou dizer que nós agora estamos no YouTube, portanto, porque isto é só uma pessoa. Mas vocês, se quiserem, podem ver o meu vídeo, este episódio ou qualquer outro episódio no YouTube. O meu YouTube é do Hardcore também, como nas minhas redes sociais. Sigam-me nas redes sociais se quiserem acompanhar. Sigam @surtossauro no Instagram se quiserem ver as novas novidades do podcast. E é isso, gente. Um beijão nessa bochecha. E é isso que eu tenho a dizer. O meu nome é Duarte e este foi este episódio desta semana do Surtossauro. Um abraço e comam feijão.